Um programa Saiba Direito da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Hoje falaremos com o deputado estadual do Partido Novo, Giuseppe Riesgo, Santa Maria, também da nossa cidade, da nossa rádio. Mas antes, vamos para os nossos patrocinadores. CRJ Advogados, Colim, Ramos e Jesus Advogados, isso mesmo, Colim, Ramos e Jesus. Meu nome é Guilherme Colim, sou sócio do escritório. Atuamos na área civil, trabalhista e previdenciária, com escritório em Porto Alegre e Erechim, telefone 51 32 28 12 19. Também rede Sky de hotéis. Se você for para Serra, Gramado, Canela ou Caxias do Sul, rede Sky de hotéis é lá que eu me hospedo. Quando eu vou para a Serra, é na rede Sky que eu fico. Melhor relação custo-benefício. E, em Porto Alegre, se você pretende praticar investimento imobiliário, comprar imóveis para alugar imóvel para morar, para vender imóveis, imobiliária Golden, telefone 51 30 72 20 90. E agora vamos ouvir o que o nosso entrevistado tem a falar sobre a reforma eleitoral. Tenho certeza que aprenderemos muito na entrevista de hoje. Deputado Giuseppe, apresente-se, por favor, pode falar seu currículo aí e depois já passamos para a nossa pauta. Tudo bem, Guilherme? Queria, antes de mais nada, te agradecer pelo convite. Eu que sou santamariense, né, fico orgulhoso de poder estar aqui conversando contigo. O meu currículo é breve, vamos de forma rápida aí, né? Eu sou advogado também, formado pela Federal de Santa Maria. Perfeito, né? Oi? Tinha perfeito, advogado também, né? Tu vê, né? Advogado e político não dá para confiar muito, viu? Então a gente tem que ficar tomando cuidado aí. Seletivo, então, o pessoal tem que ser seletivo. Hoje, atualmente, eu não estou atuando como advogado, né? Eu estou atuando como deputado estadual, fui eleito no ano de 2018, com votação majoritariamente em Santa Maria, que é a minha cidade onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu vivi a vida inteira, e também com uma boa votação na fronteira, ali em São Borja, que é a cidade da família do meu pai. E eu tenho atuado aqui, as minhas pautas, majoritariamente na defesa do empreendedor, na defesa do cidadão que paga seus impostos, aí lutando por um governo que cobre menos e que entregue um pouco mais, com menos burocracia, com menos imposto, com menos dificuldade e com mais liberdade para o cidadão. Basicamente é isso, e aí a partir disso, né, dá para desdobrar milhares e milhares e milhares de pautas, que é o que eu vou tratando. Ou seja, a tua bandeira é da prosperidade, né? Prosperidade via liberdade econômica, liberdade de empreendimento, liberdade de cidadão. Eu gostei não para hoje, é claro, a nossa pauta é sobre mais específica da reforma eleitoral, mas eu gostaria de falar contigo no próximo programa exatamente sobre isso, sobre a questão da liberdade econômica e prosperidade, os efeitos da intervenção do Estado. Mas isso fica para a próxima. Tá. A reforma eleitoral, antes da gente falar da reforma eleitoral, muitas pessoas não sabem como é que funciona a eleição do poder legislativo. Por que às vezes um candidato mais votado não é eleito e o deputado menos votado se elege? E tem aberrações, existem situações em deputados que conseguiram meia dúzia de votos e se elegeram. Nós temos aí o caso lá, do Partido Prono, em São Paulo, o Enéas fez uma votação absurda e outras pessoas do partido dele se elegeram com pouquíssimos votos. Poderia dar uma explicação para os nossos ouvintes sobre isso? Sim, existem várias explicações, né? O sistema eleitoral, ele tem que ser pensado como a melhor forma de eleger os representantes de uma maneira que eles representem a população de fato, com o mínimo de desperdício de voto possível. E por que eu digo isso, né? Porque podem acontecer situações onde, da maneira com que a gente constrói o sistema eleitoral, muitas pessoas votem e elas não sejam representadas e o seu voto acabe, entre aspas, indo fora. E aí que se surgem todas as diversas teorias de qual seria o melhor sistema eleitoral possível, né? E aí existem diversos tipos de sistema, não dá para achar
que o sistema eleitoral mesmo no mundo todo, não é, cada um tem a sua peculiaridade, né? Começando pela escolha do sistema e depois como a forma de que ele vai funcionar. E por que eu digo escolha do sistema, né? Aqui no Brasil nós temos um sistema presidencialista com eleição para o legislativo feita de forma proporcional, diferentemente de outros países, como por exemplo a Dinamarca, o Reino Unido, onde existe a votação apenas pro legislativo e dentre os eleitos no legislativo, um deles vai se tornar o chefe do executivo, que é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil não, a gente elege o presidente, elege o governador, elege o prefeito e elege os senadores, deputados e vereadores. E aí, como que vai se dar a eleição desses vereadores, né, esses deputados? Olha só a diferença de dois sistemas, por exemplo. Aqui no Brasil, nós escolhemos o sistema proporcional. E o sistema proporcional, ele confunde bastante as pessoas, porque ele não é intuitivo numa primeira análise, mas ao longo do tempo a gente consegue entender os motivos dele ser do jeito que ele é. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um sistema distrital puro, ou seja, lá cada estado é dividido entre diversos distritos e cada um desses distritos tem um número de população mais ou menos parecido e cada distrito tem a sua própria disputa, como se fosse uma disputa para prefeito, digamos assim, e dali vai sair um representante daquele distrito e isso faz com que se espalhe bem os representantes pelo país inteiro. O problema do sistema distrital puro, igual dos americanos, é que isso gera o que tem lá nos Estados Unidos, que é um bipartidarismo, onde existem apenas dois partidos, porque são os maiores que acabam surgindo aí, né? Lá nos Estados Unidos são dois principais, mas existem dezenas de outros, né? Exato, surge um bipartidarismo na prática, né? Na prática. Exato, lá tem ainda o Partido Verde, o Partido Libertário, o Partido disso, o Partido daquilo, mas no fim das contas, quem elege é o republicano e o democrata. Por quê? Né? Devem se perguntar, não, mas por quê? Tem tanta gente que vota no Partido Libertário, por exemplo, que é a terceira força americana lá, chegou, fez boas votações para presidente em 2020, como que não elegeu um deputado do Partido Libertário? Se não me engano, elegeu um ou dois, no meio de 500 e poucos. Por que é tão pouco, né? Porque, no fim das contas, cada distrito vai eleger um deputado. E aí, dentro dos distritos ali, os deputados mais fortes, normalmente é um representante da direita e um representante da esquerda, grosso modo, né? Claro que é muito mais complexo que isso. Aí tu vota no democrata ou no republicano e tá resolvido o problema, vai eleger alguém daquela região. Isso acontece pelo comportamento do eleitorado. Nos Estados Unidos, a gente tem lá a possibilidade, eles têm a possibilidade de eleição direta, eleição sem partido. Então, se o fulano de tal lá quiser se candidatar, ele pode. Claro, porque o sistema distrital, né? Vai eleger uma pessoa por distrito. Aqui no Brasil, nem tem como fazer no sistema atual candidatura avulsa, porque é um sistema proporcional de votação. E aí eu quero entrar no sistema brasileiro para dizer por que, apesar de eu ser favorável à candidatura avulsa, eu não acho que tem que ser filiado a partido nenhum para poder concorrer. No sistema atual do Brasil, é praticamente impossível de isso funcionar. E se for funcionar, é quase impossível de eleger alguém. É raro de acontecer esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema proporcional, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se tenta fazer com que as vagas dentro do parlamento sejam divididas proporcionalmente à quantidade de votos dados para partidos ou coligações. Em tese, isso, né, Guilherme, surge quando os partidos têm ideologias bem claras e posições bem claras, o que já no Brasil já distorce bastante, porque aqui a gente às vezes nem sabe o que cada partido pensa. E aí é o seguinte, né, o sistema foi pensado para funcionar da seguinte maneira: digamos que dos 55 deputados estaduais que nós temos aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a população gaúcha, 10% da população gaúcha votou em um partido que representa ideias de direita. Só que desses 10% da população que votou, os votos foram todos concentrados num deputado só, um cara que era super conhecido, super famoso, o melhor candidato da direita foi lá e fez 10% dos votos da Assembleia Gaúcha. Só que o partido dele, como os outros candidatos eram pouco conhecidos, mas todos pensam parecido com ele, acabaram não sendo os mais bem votados. O sistema proporcional, ele diz o seguinte: não, pera lá, se 10% da população votou naquele candidato que representa aquelas ideias, nada mais justo do que aquele partido, daquele candidato, ter 10% da representação da Assembleia Legislativa. E, portanto, dos 55 deputados, 5,5, né, aí se tiver para mais ou para menos, vão ter que ser daquele partido. Ainda que os outros candidatos do partido façam meia dúzia de votos cada um. Ainda que eles façam meia dúzia de votos cada um, porque seria uma representação da ideologia, né, da ideia. Outro exemplo, né, um partido de esquerda,
Digamos que existe um partido de esquerda onde nenhum candidato é famoso, nenhuma pessoa ali é conhecida, todos eles são pessoas desconhecidas, mas é um partido que tem ideias de esquerda muito claras. E digamos que 30% da população votou naquele partido de esquerda, mas nenhum dos candidatos foi muito bem votado. Todos eles fizeram pouco voto, meia dúzia ali, mas o grosso foi 30% da população naquele mesmo partido. Seria justo não ter nenhum candidato eleito por aquele partido, ou seria justo aquele partido representar 30% das cadeiras e, portanto, fazer 15 vagas, né? E isso que se coloca em xeque em frente do sistema onde as pessoas acham que é o que acontece no Brasil, e é o mais lógico, né? Quando tu vê o sistema, tu acha que é o mais lógico, é a questão do sistema onde não existe proporcionalidade, né? São 55 vagas, os 55 mais votados são eleitos e acabou. É isso que muita gente acha que funciona, mas na verdade não. Sim, né? Só que aí o voto fica fulanizado, né? Aí o voto fica, exatamente, o voto fica fulanizado, e se for esse sistema que é chamado de distritão, não confundir com o distrital, que é o sistema americano, nesse sistema do distritão, aí é isso, né? Os mais votados são eleitos e o resto azar. Só que o problema desse sistema é que ele, primeiro que ele desperdiça muito voto, né? Se esse exemplo que eu dei ali dos 30% da população votar no mesmo partido, não elegeria ninguém naquele caso. Segundo, que ele também desperdiça voto da outra forma, no exemplo que eu dei do partido da direita, todo mundo votou naquele cara, o mais bem votado, etc., mas os outros do partido dele não eram conhecidos e acabou que fizeram uma vaga só, fica mal representado, e ele acaba beneficiando aqueles candidatos que são ali conhecidinhos e tal, mas questão ideológica não vale muito a pena e acaba a renovação mais difícil. E a renovação é quase impossível, né? É muito raro, muito difícil de um candidato pouco conhecido ser eleito, ou uma pessoa que fez menos votos ser eleita, acaba ficando ali no sistema um pouco mais para cima. Então, cada sistema tem o seu pró, seu contra, o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. Eu, particularmente, não gosto do sistema distritão, esse dos mais votados são eleitos e acabou, e eu também acho que o sistema o sistema proporcional, que é o que a gente tem hoje, no Brasil ele é um pouco estranho, porque os partidos políticos hoje em dia não têm tanta identidade ideológica assim para poder fazer um sistema desses, porque as pessoas acabam votando na pessoa, acabam votando independente do partido, e isso gera distorções no sistema. Existem muitos partidos que se coligam com outros que não têm uma coerência. Às vezes, numa cidade, num estado, existe a coligação lá do PSDB com o PT. E numa outra cidade, na cidade vizinha, estão se matando. Né? O que tu pensa sobre essa questão das coligações, a liberdade das coligações e a incoerência que ela pode gerar? Bom, a coligação, ao meu entender, é um direito que os partidos têm até para poder encontrar a melhor forma de se organizar para aquela eleição. O que eu acho estranho é esse tipo de coligação que tu mencionou, né? Partidos que, em tese, são antagônicos, que se unem com o objetivo de ganhar a eleição, e isso acaba se dando muito por conta dessa quantidade gigantesca de partidos que nós temos e a falta de identidade que muitos deles acabam tendo. Algumas coligações a gente acha estranho, né? Como tu mencionou, PSDB junto com PT, ou PSOL junto com PSDB, enfim, com PSL agora, mas outras coligações a gente não acha estranho. Tem as mais diversas coligações com os mais diversos partidos que a gente acha super normal, porque tem partidos ali do centrão que vai da direita para a esquerda, dependendo de onde está, de qual cidade, qual local, qual estado, dependendo também às vezes da conjectura, né? E isso é muito ruim para as pessoas entenderem o que aquele partido representa, né? Então, apesar de eu não achar que, eu não ser contra a coligação, eu não sou contra os partidos se unirem para poder disputar uma eleição juntos, eu acho estranho e, no mínimo, incoerente partidos que fazem coligação meramente para ganhar tempo de TV ou meramente para ganhar algum tipo de apoio, sem pensar juntos numa agenda para aquela localidade onde se está concorrendo, né? Uma agenda conjunta do partido X, Y e Z que pensam parecido, lógico que não vão ser iguais, mas tem uma agenda parecida para aquela cidade, para aquele estado, para aquele país, e aí se coligam para tentar unir forças para defender aquela agenda. Aí eu acho super ok, não vejo problema nenhum nesse tipo de atitude. Quanto tempo de TV, décadas, ou alguns anos, ou poucas décadas atrás, isso definia uma eleição, o tempo que o candidato tinha na propaganda eleitoral. Agora nós temos, a sociedade mudou, as formas de obtenção de informações mudaram, né? Nós temos alguns casos de candidatos que investem fortemente em redes sociais, em mídia social, outros nem tanto. Qual é a tua opinião sobre isso, sobre a relevância do espaço na propaganda eleitoral? Tem reduzido
ao longo do tempo, mas ainda é muito importante o tempo de TV, porque principalmente população com menos poder aquisitivo ainda tem um acesso amplo à TV, mas um pouco menor à internet, e também população de mais idade tem uma escolha de assistir TV ao invés de utilizar muitas redes sociais. Se pegar a questão da faixa etária, conforme vai passando dos 50, 50 e poucos anos, a TV cresce muito. Então ainda é importante, né, pelas pessoas de menor renda, as pessoas de mais idade, a utilização da TV, e também porque na internet se pode escolher aquilo que vai se assistir e se bloquear aqueles conteúdos que não quer assistir. Na TV não. Na TV passa tudo, assiste ali, se não quiser troca de canal ou desliga a TV, e às vezes dá preguiça de fazer e tal, e acaba assistindo. Então, ainda assim é relevante sim o tempo de TV. O problema é se fazer aquelas coligações malucas lá só para ganhar mais tempo de TV, né? Aí não ajuda muito. O Partido Novo, né, sem depreciar ninguém, mas o Partido Novo ele tem um perfil de eleitorado com um nível socioeconômico acima da média, se comparado com os demais, e tu pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, tá? Mas a impressão que nós temos é que o Partido Novo ele pega um nível socioeconômico acima da média e um nível cultural acima da média. O eleitor padrão do Partido Novo, me parece, que é justamente aquele que tem uma escolaridade maior, procura mais informações, consome mais informações e talvez seja o menos refém da TV aberta. Tu concorda com isso? Tu acha que isso que tu falou sobre o tempo de TV para o Partido Novo, ele se aplica nesses mesmos moldes? Pode-se dizer que sim, não é tão relevante a TV não para o Partido Novo. Pode-se dizer que sim, mas é legal de ver, né? É impactante, porque às vezes a gente fica com a impressão de que é uma campanha pouco forte, e campanha política muitas vezes é demonstração de força. Então a pessoa que, apesar de não votar por causa da TV, que vota no Partido Novo, um dia ela estiver olhando TV e estiver um candidato do Partido Novo aparecendo na TV, ela vai pensar de outra forma também, de maneira a acreditar que aquela campanha é mais forte. E isso é muito importante em época de campanha eleitoral. Muitas vezes as pessoas querem votar em quem elas acham que vai ganhar. Então, tem que dar algumas demonstrações também de que a campanha é séria, que não é uma campanha só de internet, que não é uma campanha de gente que não tem chance alguma. É uma campanha forte, sim, ela tem inclusive tempo de TV, tem esse impacto, sim. Não é o mais relevante, mas ele existe certamente. A alteração no Novo afeta menos, mas afeta também, né? Desculpa, não te ouvi. Uma eventual redução, a redução do espaço na TV afetaria o Partido Novo, mas afetaria menos do que o PT, por exemplo, que pega, sem ofender ninguém, pega um perfil socioeconômico diferente. Exato. Afetaria sim, mas não afetaria tanto, até porque em 2018 nós não tínhamos nada de TV e mesmo assim a gente elegeu 8 deputados federais. Então, mas é algo que é bom de ter, né? É bom de ter, apesar de não ser o fator principal. Tu falou que muitas vezes o candidato vota naquele... Muitas vezes o eleitor vota naquele candidato que acredita que terá mais chance de ser eleito. Como é que tu enxerga o comportamento das empresas de pesquisa eleitoral? Muitas pessoas criticam severamente, outros acham que tem que manter como está e assim vai. Qual é a tua posição? Eu acho que é importante se ter essas empresas de pesquisa eleitoral, até pelos os próprios partidos fazem as suas pesquisas internas, eles sabem como que está a perspectiva da população durante aquela eleição, só que essas pesquisas normalmente não são divulgadas, né? Normalmente os partidos ou escolhem divulgar, quando tá bom para eles, eles divulgam, quando não tá bom, eles não divulgam. E então esse acesso público às informações da pesquisa eleitoral me parece ser importante, só que infelizmente isso também influencia o resultado da eleição, e algumas pessoas acham que vão conseguir moldar a eleição da forma com que elas querem. Tem um exemplo clássico aqui no Rio Grande do Sul, que foi o caso da eleição da Ieda, em 2006. Lembra o que estava acontecendo na eleição da Ieda? A gente tinha o Olívio Dutra concorrendo e o Rigoto concorrendo à reeleição. E naquela época, o Rigoto estava em primeiro nas pesquisas, o Olívio estava em segundo e a Ieda estava em terceiro. O que aconteceu? Muita gente, querendo moldar a eleição para tirar o Olívio do segundo turno, começou a migrar o voto do Rigoto
para a Ieda. Só que eles não perceberam que o pessoal que vota no Olívio manteve a votação no Olívio. E aí o Rigoto não foi nem para o segundo turno. O Rigoto caiu para terceiro e a Ieda subiu para o segundo turno, porque o pessoal tentou moldar para fazer um segundo turno Rigoto e Ieda, que acabou não acontecendo. Então, se não tivesse aquelas pesquisas, provavelmente o Rigoto estaria no segundo turno contra o Olívio naquela época. Mesma coisa a eleição do Sartori em 2014. O Sartori estava em último nas pesquisas. E aí, a partir do momento, começaram a querer votar no Sartori para tentar tirar o Tarso do segundo turno, e aí, no fim das contas, foi Sartori e Tarso. Então, a pesquisa também tem o seu fator de influência, mas eu considero ela importante, sim, para saber por onde que os rumos da campanha estão indo. Na eleição presidencial, muitas pessoas manifestavam interesse em votar no Amoedo e acabaram não votando no Amoedo e votando no Bolsonaro por ser a opção contrária ao PT, né? Existe o voto, existe aquele eleitor que vota em alguém, existe aquele eleitor que vota contra alguém. E muitas pessoas que queriam votar contra o PT desejariam até votar no Amoedo. Eu sei de vários casos, já conversei, já vi várias pessoas falando sobre isso. Mas que, por questões estratégicas, acabaram optando em votar no Bolsonaro. Não sei se tu concorda com isso, o que tem para me dizer sobre isso? Guilherme, eu sempre digo para o pessoal que, quando está decidindo a votação, que a gente tem que votar nas pessoas que a gente confia e acredita, né? Quem a gente quer que seja o presidente, e não o que a pesquisa está indicando. Só que tem muita gente que acaba querendo votar no que a pesquisa está indicando, como eu te disse, né? Porque não quer botar o voto fora, entre aspas. E aí está querendo levar um ou outro, achando que vai moldar a eleição de acordo com as suas decisões, olhando as pesquisas. Eu considero que existem dois fenômenos que podem acontecer, tá? E isso aconteceu em 2018, que é o seguinte: as pessoas não querem votar no primeiro turno em alguém que elas acham que não vai ir para o segundo, ou quem elas não votariam no segundo. Então, já se acontece um fenômeno imediato de, antes do primeiro turno, a pessoa já vota em quem ela votaria no segundo. Isso faz com que gere uma polarização já maior ainda. Que foi o que aconteceu em 2018, o clássico. O pessoal que votaria no Amoedo, que votaria no Alckmin, que votaria no Álvaro Dias, que votaria em diversos outros candidatos, foi lá e já votou direto no Bolsonaro, porque queria que o Bolsonaro fosse para o segundo turno e ganhasse a eleição em primeiro, alguns diziam até, né? Eu continuei a minha campanha para o Amoedo porque eu queria votar no Amoedo, eu achava que ele era um bom candidato. Depois ele mudou bastante, mas na época era um ótimo candidato. E aí no segundo turno, acabando entre o Bolsonaro e o PT, eu tive que votar no Bolsonaro, apesar de não ter feito campanha para ele em nenhum momento, saber que ele tinha uma série de problemas. Aconteceu na esquerda também. Muita gente que votaria no Ciro Gomes, que votaria, não lembro se tinha candidato do PSOL ou não, enfim, que votaria nesses candidatos, já foi direto no Haddad, porque ele tinha mais chances, entre aspas, de ir para o segundo turno. E pode acontecer um movimento contrário também, de as pessoas vendo quem estão na frente no segundo turno e não querendo que nenhum desses dois esteja lá, faz um voto de protesto ou faz um voto já pensando em quem ganharia o segundo turno já no primeiro. É o que o pessoal da esquerda estava tentando fazer em 2018. Lembra que no final ali da campanha eleitoral em 2018, o Haddad estava muito na frente nas pesquisas e todas as pesquisas mostravam que o Haddad perderia para o Bolsonaro, independentemente do que aconteça, mas algumas pesquisas diziam que o Ciro poderia ganhar do Bolsonaro. Então, como eu te disse, né, como tu mesmo disse, algumas pessoas que votam contra, aqui o cara não estava votando no Haddad ou votando no Ciro, estava votando no anti-Bolsonaro. O cara já estava querendo virar voto do Haddad para o Ciro e para o segundo turno para ele poder ganhar do Bolsonaro. Isso acontece toda hora, né? Só que, assim, é muito difícil de querer moldar o que vai acontecer na eleição, onde são mais de 100 milhões de votos, a gente tentar mudar ali, achar que o nosso voto baseado em pesquisa vai mudar quem vai para o segundo turno. As pesquisas têm errado bastante, e normalmente elas têm errado em favor da esquerda. Nas eleições passadas, nós temos visto erros. Pelo menos na minha opinião, a minha percepção é essa. Qual é a tua percepção sobre isso? Sobre se há uma tendência, tu confia em pesquisa eleitoral? Das pesquisas que mais são divulgadas? Olha, eu confio mais ou menos. Vamos lá, eu confio mais ou menos. Elas, principalmente aquelas que são feitas pelo mercado financeiro, né? Porque o mercado financeiro o dele está na reta, digamos assim. Ele não pode errar muito a pesquisa, porque a consequência do mercado ela vai atingir todos eles. Então a tentativa é de acertar o máximo possível nessas pesquisas de mercado. Lógico que não tem como acertar, né? Porque se faz uma amostragem na proporção da população e se tenta ali pegar uma amostra daquilo que vai acontecer na eleição. Muito difícil de acertar uma pesquisa, tanto que existe margem de erro, né? Só que aqui em Porto Alegre, se eu quiser fazer uma pesquisa eleitoral
e vieram na Cidade Baixa, que é onde fica o meu escritório, inclusive, no final da tarde, e perguntar para as pessoas de quem elas votarão, eu terei um resultado X. Se eu for na sede de um clube de tiro, perguntando para as pessoas em quem elas votarão, talvez eu tenha o resultado Y. Claro. Se eu for lá no Moinho de Vento, talvez outro. Então, não é difícil manipular, né? Manipular legalmente, digamos assim. Claro, porque se faz uma estratificação que não necessariamente representaria diferentes visões ideológicas, né? Se faz uma estratificação por idade, por renda, por gênero, não é só isso que são fatores determinantes. Existe também o fator do local onde a pessoa convive, quais são os círculos dela, onde é que ela vai, onde é que ela não vai, o que ela gosta, o que ela não gosta. É muito complicado de conseguir fazer esse tipo de estratificação, pegando 1.000, 2.000 pessoas e tentando extrapolar isso aí para uma população de milhões. É complicadíssimo de fazer isso. Então a pesquisa, ela tem sim uma dificuldade muito grande de chegar perto do resultado. Por isso que a margem de erro, eu diria que tem que ser aumentada, essas margens de erro aí que a estatística está fazendo, né? Eles botam ali 2 para mais, 2 para menos, às vezes pode ser mais, pode ser 5 para mais, 5 para menos. E a gente não pode ignorar a margem de erro, tá? Às vezes a gente olha a pesquisa e ignora completamente a margem de erro, tá lá. A pesquisa está dando 40% para um, 38% para outro, com margem de erro de 5%. Bom, quem está com 40% pode estar entre 35% e 45%. Esse é o que a pesquisa diz. Então a gente não pode olhar só o número do meio ali que está dando. Às vezes a pesquisa pode mudar completamente. Então dá para acreditar sim na pesquisa, desde que a gente seja também um pouco cético ao perceber que elas não têm como acertar tudo 100%, e algumas também puxam um pouco para o lado delas. Isso dá para garantir. Olha o Datafolha aqui, que foi em 2018. Foi um fiasco que o Datafolha fez. Errou completamente todas as pesquisas, entendeu? E aí, questão de mercado também, né, Guilherme? O instituto que erra sempre é um instituto que não é confiável. Tem menos credibilidade. Exato, tem menos credibilidade. É aquilo que eu falei, a pessoa ela tem como manipular legalmente. Eu estudei economia, eu fiz direito na PUC e economia na URGS. Na URGS, se eu sei na saída da faculdade de História ou Sociologia, eu acredito que os partidos mais de esquerda terão um desempenho muito maior numa pesquisa, claro, do que na faculdade de Economia, que eu frequentei, e para Medicina e Odonto também. Claro, Engenharia, claro, talvez. A estatística é a arte de espremer os números até eles falarem o que tu quer, né? Então pode acontecer isso. Tu pega pessoas da mesma faixa etária, do mesmo grupo socioeconômico, do mesmo bairro, se for o caso, e consegue resultados que bem entende, né? Existe uma outra questão, outro ponto que eu acho muito bacana, diz respeito ao fundo partidário. E o Partido Novo ele tem uma característica bem peculiar, uma posição peculiar a esse respeito, e eu gostaria que falasse sobre isso, sobre o fundo partidário, sobre a postura do Partido Novo, sobre a tua opinião e sobre o que tu acha que o Congresso está decidindo bem ou mal sobre ele. Tanto o fundo partidário, que é aquela verba anual para os partidos, quanto o fundo eleitoral, né, que é aquela verba por ano de eleição, que é muito maior, né, chega aí a bilhões e bilhões de reais. A posição do Novo é bem clara, assim, como a gente defende o cidadão, defende o empreendedor e defende a redução do tamanho da máquina pública, a gente não pode defender que o governo tome o dinheiro da economia, das pessoas, dos seus bolsos via impostos obrigatoriamente e depois pegue esse dinheiro e coloque para fazer campanha política. Não tem como um liberal achar isso ok, não tem como uma pessoa que se diz liberal concordar com isso, não tem como nem um conservador que se diz defensor do cidadão, defensor da família e contra a interferência estatal defender esse tipo de coisa. É uma incoerência gigantesca a pessoa achar que tá tudo bem os burocratas do governo, da Secretaria da Fazenda, tomarem o teu dinheiro à força e depois darem para outro burocrata fazer campanha. Então a gente está obrigando o cidadão a acordar cedo, botar o pé na lama, pegar ônibus e trabalhar para gerar renda, gerar dinheiro para o governo tomar esse dinheiro e depois dar para o cacique fazer campanha política. Esse é o grande problema do fundo partidário, do fundo eleitoral. É dinheiro do povo para fazer campanha. É um horror isso. O Bolsonaro sugeriu usar o dinheiro do fundo partidário para combater a pandemia, combater a Covid, comprar leitos de hospital, coisa e tal. Né? Me parece. É a mesma linha que você está dizendo, né? E aí as pessoas, aí o pessoal da esquerda diz que isso é para democratizar
o acesso. Só que a prática é que não democratiza coisíssima nenhuma, porque quem decide o local para onde vão ser destinados os recursos, quem decide qual é o político que vai receber o dinheiro são os caciques partidários. Então, o cacique partidário, que normalmente é naquele estereótipo que a esquerda gosta de xingar, né? Ou normalmente é um homem branco mais velho, etc, que está na política há décadas, ele vai decidir onde é que o dinheiro vai ser colocado. E normalmente é para os aliados políticos dele e aquelas pessoas que estão pagando pedágio para ele, como a gente pode dizer em termos populares, né? Isso não beneficia a pessoa pobre que está entrando na política agora. Então, é uma hipocrisia completa a defesa do fundo partidário, do fundo eleitoral, e muitas vezes é uma defesa autointeressada. Para mim seria muito fácil, Guilherme, eu chegar e falar, não, é importante o fundo de participação para os políticos, etc, e tô lá com os meus 500 mil, 1 milhão para fazer campanha política. É muito mais fácil, não preciso pedir dinheiro, não preciso pedir doação, não preciso fazer nada. Mas a coerência tem custo também, né? E ser um liberal, defender a redução da máquina, defender a redução do Estado e defender ao mesmo tempo que o Estado me dê dinheiro para fazer campanha política é uma incoerência gigantesca. E tem partidos que fazem isso e tem políticos que fazem isso pior ainda. E tem uns que dizem, sou contra o fundo eleitoral, sou contra o fundo partidário, e aí vai lá e usa. Pô, tô louco, né? Quanto é que mais ou menos custa, não sei se tem essa informação, quanto é que custa para o erário, quanto é que custa para o contribuinte essa verba do fundo partidário? Seja nível estadual, municipal, federal. Tem ideia de quanto que estamos falando aí? Qual é o tamanho da facada? O fundo partidário é perto de 2 bilhões de reais por ano, se eu não me engano. E o fundo eleitoral tentou-se aumentar para 6 bilhões, mas o Bolsonaro vetou e enviou um fundo de 2 bilhões, se eu não me engano. E a gente está nesse valor, 2 bilhões de fundo partidário todos os anos e 2 bilhões alguma coisa, não sei se aumentaram para 4, agora preciso conferir essa informação, de fundo eleitoral todo ano de eleição. Então é isso. É um recurso bem grande, bem significativo. Para ter uma ideia aí, o recurso, a cidade de Santa Maria tem um orçamento anual, a prefeitura de 800 milhões de reais, 800 e poucos. A Universidade Federal de Santa Maria tem um orçamento anual de 1 bilhão e alguma coisa. E com esse recurso dá para fazer um orçamento de uma universidade enorme inteira, que nem a Universidade de Santa Maria, imagina. O dinheiro público poderia sustentar, poderia fornecer a universidade 2 vezes a Universidade de Santa Maria só com a verba do fundo eleitoral, né? Do fundo partidário anual, desculpa. Teria alguma outra consideração sobre essa questão do fundo? Não, eu diria que a gente tem que acabar com ele, na verdade é isso. A gente tem que acabar com ele o mais rápido possível, porque a cada ano que passa é um aumento da desigualdade, um aumento dessa concentração de poder em alguns dos políticos e um aumento do avanço do Estado dentro do bolso do cidadão, e pior de tudo é que é um cidadão que nem sabe que isso está acontecendo, é uma pessoa que está, normalmente uma pessoa humilde, que paga imposto sobre consumo, está pagando aí o seu um quinhão alto de imposto para poder financiar esse tipo de coisa, né? E aí às vezes a pessoa pode... Uma vez eu falei isso, o cidadão mais pobre, não, imposto, alguém me respondeu assim, não, imposto federal é imposto de renda, o pobre normalmente não paga imposto de renda. Eu falei, bom, mas o pobre paga todos os outros tipos de impostos, paga o IPI, que é federal, quando ele vai comprar qualquer produto industrializado, quando ele é contratado, tem tudo aqueles encargos em cima da folha de pagamento que são impostos federais, tudo isso são tributos federais, né, para ser mais correto, mas tudo isso é um dinheiro que vai para o governo federal e depois é repassado para político fazer um jingle de campanha e ficar buzinando no ouvido dele lá quando ele está tentando trabalhar. Deputado Giuseppe, já estou aqui encerrando aqui, pela questão de tempo, se deixasse a gente ficava horas aqui falando. Me diz uma coisinha, agora eu vou fazer um teste aqui para fazer uma avaliação aqui. Fazer um teste de QI aqui. Se tu for para a Serra, se tu for para Gramado, em qual hotel que tu fica? Gramado é o Hotel Sky, é o melhor hotel lá de Gramado, Hotel Sky. Agora na Serra, como tu mencionou, né, na Serra eu não posso dizer que eu fico lá porque eu fico em Farroupilha, às vezes na casa do meu sogro, no hotel do meu sogro, que é o Hotel de Capri, lá em Farroupilha, um grande hotel também, inclusive. Hotel de Capri, Farroupilha, não? Beleza, então é bom, o Hotel de Capri é alto padrão, é bom também? É bom, é muito bom, recomendo sim, é o melhor hotel de Farroupilha, que é do meu sogro lá, o Genuíno Zuco, mas em Gramado, certamente, o Hotel Sky, com certeza. Então já fica a dica. Olha como a gente aprende, sabe? Se vai para Gramado, o Hotel Sky. Se vai para Farroupilha, o hotel, qual é mesmo? De Capri, Hotel de Capri. De Capri. Perfeito, perfeito. E se for investir em imóveis, na imobiliária Golden, aqui em Porto Alegre. 30 segundos para alguma consideração final, deputado.
E aí nós já, infelizmente, teremos de encerrar a entrevista. Consideração final é solicitar que as pessoas que querem participar da política e dar alguma contribuição é que avaliem as pessoas que estão falando, avaliem não só suas palavras, mas também as suas atitudes e a questão da coerência, né? A coerência custa caro e ela muitas vezes faz com que nós tenhamos uma autopenitência grande, como a questão dos recursos públicos, mas pela coerência não se pode abrir mão dos princípios e dos valores que a gente tanto defende. Essa é a consideração final. Parabéns, deputado. Parabéns para você que está em casa assistindo o programa, ouvindo o programa pela Rádio Armazém ou assistindo pelo canal Saiba Direito no YouTube. Muito obrigado, pessoal.